Saudações a todos, espero que estejam bem. Bom, mais uma vez, gostaria de lembrar que está escrito aula aí, mas isso não é propriamente uma aula, é simplesmente um apanhado de comentários gerais a respeito do assunto proposto no PDF e a incorporação das dúvidas reportadas. De novo, aquela conversa, né? Não dê like, vamos comentar lá no Google Classroom, que é onde nós estamos centralizando as nossas atividades, e eu fico à disposição se alguém quiser fazer o contato por e-mail. E esse PDF ele é um resumo simples, então cabe ao aluno dar uma lida desses conceitos nas referências que são sugeridas. A lembrar, nesse caso, a gente está seguindo o último capítulo do livro da Mary Boas. A gente está seguindo algumas ideias desse exemplos, inclusive, desse canal do YouTube, Insights into Mathematics. E estamos seguindo o livro do Casquilho e o livro do Reif. Ainda assim, eu gostaria de lembrar gostaria só de informar que eu percebi no vídeo anterior que eu estava usando o ponteiro do mouse, só que ele estava completamente deslocado. Então eu removi nesses vídeos o ponteiro do mouse, mas eu vou acabar usando ferramentas de anotação para facilitar a localização dos pontos no qual eu estou fazendo referência ao longo dos meus comentários. Então, vamos lá. Hoje a gente começa a tratar a questão de algumas contagens básicas e, novamente, é uma revisão do assunto que acaba sendo discutido. Ao que me lembro, né, faz bastante tempo, mas o que me lembro, esse assunto é apresentado no ensino fundamental. Então, por que é importante as contagens? Porque ele vai ser um elemento essencial em física e estatística. Bom, física e estatística, nós vamos precisar fazer uma contagem, ou seja, uma enumeração do sistema, porque essa enumeração do sistema é o que vai possibilitar a gente calcular a função de partição. E a função de partição vai ser de onde nós vamos aplicar algumas operações e então extrair os parâmetros de interesse, né, as variáveis de interesse do nosso estudo. Então, a grande consequência da gente não conseguir fazer uma enumeração correta é que a gente não vai conseguir obter os resultados corretos, o que invalida, né, a nossa análise. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma boa prática de contagens e tudo mais. E por isso até que eu recomendo, a gente tem um monte de site na internet, um monte de provas de anos anteriores, de exercícios, de vestibulares que sejam, para que vocês possam brincar mesmo de fazer exercícios com esses conceitos que estão nessas aulas aqui e assim poder ter traquejo nessas contagens. Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver trabalhando com a modelagem de alguns sistemas físicos. Então, invistam nisso. Isso é um negócio legal de se fazer nesse momento. Então, aqui são alguns exemplos. Eu vou apresentar sobre esses sistemas de contagens, né? Mais sobre isso vocês vão poder ver na atividade associada, mas de qualquer forma aqui eu acho que a gente consegue ilustrar bem os nossos sistemas de contagens básicas com esses exemplos que vão ser apresentados. E ainda vale ressaltar que esses exemplos são tirados lá do canal do YouTube de Insights into Mathematics. Então vamos lá, o primeiro exemplo que a gente tem é a contagem no número de construções de comprimento K empregando N letras. Então aqui é como se a gente estivesse formando palavras, mas não palavras de um dicionário, tá, gente? Não palavras de uma língua.
a combinação, combinações qualquer dessas letras. Então, para ilustrar, vamos entender esse primeiro exemplo. Contagem do número de construções de comprimento K empregando N letras. Então, vamos supor que a gente tem aqui o comprimento K, né? Esse comprimento K ele está sendo representado por esses quadradinhos que eu estou colocando aqui. Ó. Então, eu coloquei como exemplo 5, então está aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E o que a gente vai fazer é construir, né, com 3 letras. Então, vamos imaginar a seguinte coisa. No primeiro caso, aqui, eu vou colocar qualquer uma dessas 3 letras. Para ilustrar, eu coloquei aqui A, B e C como letras. Tá? Então, no primeiro caso, quais são as letras que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra C. Isso se resulta 3 possibilidades. No segundo caso, a mesma coisa, né? A, B ou C. Note que eu não falei nada sobre a repetição dessas letras. No terceiro caso, A, B e C. E assim por diante. Então, no meu caso de comprimento 5, vão ser 3 letras. 3 letras possíveis no primeiro espaço, né, no primeiro quadradinho, 3 letras possíveis no segundo, 3 letras no terceiro, 3 letras no quarto, 3 letras no quinto. Isso acaba estando representado aqui, né? As possibilidades então são 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado à quinta. Aqui ainda vocês poderiam pensar na questão de uma construção de uma árvore de possibilidades, né? Então seria A, B, A, e assim por diante, tá? Ok? Então isso gera a N elevado a K possibilidades. E para quem acha que isso é muito trivial e tudo mais tal, vale a pena lembrar que teve um artigo, para quem quiser dar uma lida, antigo, que trata o paradoxo de Levinthal, onde ele empregou esse sistema de contagem para contar um pouquinho da história de enovelamento de proteínas. Então, se vocês procurarem paradoxo de Levinthal na internet, vai falar a respeito de como que ele fez essa contagem e tudo mais. Um artigo bastante simples, uma ideia bastante simples, mas bastante importante para a história do estudo do enovelamento de proteínas. Bom, vamos seguir então agora para uma situação um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim. Nada muito, mas pouquinha coisa. Vamos imaginar agora que a gente quer fazer a contagem do número de construções de comprimento K. Então, de novo, o comprimento representa os quadradinhos, onde a gente vai poder colocar as letras, empregando K letras, todavia, sem poder repetir essas letras. Então, aqui eu coloquei N, mas só para dizer que N é igual a K, né, que é igual a 5. Mesmo note que K e K, né, significa que eu tenho o número de letras igual o comprimento. Então, nesse caso, o que a gente teria seria, por exemplo, aqui no primeiro caso, eu posso escrever A, B, C, D ou E. Então, eu tenho 5 possibilidades. Todavia, como eu não posso repetir a letra, no segundo caso, vamos supor que eu usei o A ou usei o B, veja que eu estou tratando de maneira geral, das 5 letras eu só poderia usar 4, porque uma eu já usei. Então, isso ia acarretar em 4 possibilidades aqui. Na sequência, 3 possibilidades.
depois 2 e depois uma possibilidade. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso nos lembra, né, o que a gente aprendeu como permutação. Incluso, como a gente viu lá na função gama em física matemática. Ok? Então, dando sequência, pode ser que a gente queira fazer uma contagem similar, todavia com a condição de que K é diferente de N. Ou seja, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter os espaços, né? Então, se a gente estivesse usando aqui o exemplo de cima, né? Aqui eu não coloquei espaços, mas vamos supor que eu queira um comprimento 3, eu vou colocar aqui. Vamos supor que eu esteja querendo colocar um comprimento igual a 3 e que eu tenho 5 letras. Então, essa condição deve trazer para mim 5, né, vezes 4, vezes 3 e para por aqui. Aí eu vou falar assim, mas espera aí, como que eu faço essa representação? O que eu posso fazer é pegar, e para truncar aqui, lembra que o próximo seria 2 e 1, né? Ou seja, seria a continuidade aqui da permutação. Então, o que eu faço é n menos k, né? 5 menos 3 para esse caso, colocando aqui no denominador, a fim de parar exatamente para o número do k comprimentos que eu tenho. Então, por isso que a gente faz essa divisão. E isso é conhecido como arranjo simples. E existe também a condição de contagem, que está apresentada no exemplo 4, onde nós queremos fazer subconjuntos de construção de tamanho k com n elementos com k menor que n, onde as repetições não são permitidas. Bom, nesse caso, o que a gente teria é o arranjo, né, da condição anterior, só que para obter o número de subconjuntos, a gente iria ainda dividir por k fatorial. E esse aqui é a expressão que também é conhecida como o coeficiente binomial. Aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, porque quando a gente vai retomar esse assunto a hora que a gente estiver falando de distribuição binomial. Ok? E só uma coisa, aqui, né, ele é apresentado entre esses parênteses, né, n, k, sem fração, não é uma fração isso aqui, e a gente lê combinação, né, de n em k. Ok? Então, aqui são alguns exemplos de contagens que vocês devem identificar esses sistemas de contagem na atividade que é proposta. Bom, uma vez que a gente contou, vale a pena a gente começar a fazer algumas definições básicas de probabilidades. E eu adianto a vocês que existem formas diferentes de calcular as probabilidades, e assim a gente vai partir da condição mais simples. Então, o estudo das probabilidades teve origem nos jogos de azar, né? Em geral, na troca de cartas, né, entre Fermat e Pascal. Esse é alvo da atividade proposta, as cartas.
Aqui eu gostaria de salientar que eu disponibilizei para os alunos as cartas da tradução do francês para o inglês. Mas teve um aluno que reportou para mim que conseguiu encontrar o material traduzido para o português no Google. Então, pode ser uma possibilidade para quem tem alguma dificuldade com o inglês. Bom, vamos lá. Atualmente, a probabilidade, esses conceitos de probabilidades, eles são bem de interesse na economia, na biologia, medicina, na otimização de processos, né? Matemática aplicada em especial, esportes, quem já assistiu uma partida de futebol americano deve ver que é tudo muito cheio de probabilidades e várias análises e tudo mais, ou seja, é uma área bastante importante e, em especial, é um elemento crucial de base da física estatística. Aqui eu já comentei, né, que os conceitos modernos de probabilidade tiveram sua concepção nas correspondências entre Fermat e Pascal, em 1654. Tá? Então, onde se entende que seria possível fazer um cálculo de probabilidades, se ganhar e se perder um jogo. E aí, claro, eu não quero incentivar coisas que não são legais, mas os jogos de cassino, em geral, têm muita probabilidade envolvidos. Jogos de carta também tem muita probabilidade envolvido. Então, pode ser também um campo para explorar a questão matemática desse assunto. Então, recomendo que vocês façam buscas caso interesse por esse assunto. E eu vou começar com uma definição de um curso que está à disposição de probabilidade do professor Joseph Blinstein, do Departamento de Estatística da Universidade de Harvard, que eu achei muito bacana, né? Ele fala que a estatística é a lógica da incerteza. E eu achei muito bacana essa frase, porque na verdade, de certa forma, é como a gente quantificar o que a princípio seria desconhecido. Então, vamos definir probabilidade. Como eu falei para vocês que a gente pode definir probabilidade de várias formas, vamos definir da maneira mais ingênua. A maneira mais ingênua que a gente tem para definir a probabilidade é definir ela como o número de eventos desejados dividido pelo número de eventos possíveis. Tá? Onde, em geral, na física estatística, a gente define o evento como uma possibilidade e o espaço amostral como um conjunto de resultados possíveis. Então, um evento é um elemento do meu espaço amostral. E por que eu falo que essa é uma definição ingênua? Ela é ingênua porque ela nos faz saber, a gente precisa saber para usar ela, o número de eventos possíveis. E isso nem sempre é muito fácil. Em física computacional, quem trabalha com estatística, perceber que isso é algo difícil de se fazer. Por isso tem outras definições que podem ser empregadas. Então, só para dar alguns exemplos aqui, né, do emprego da probabilidade. O primeiro vamos considerar um dado de 6 lados, né, um dado não viciado, né, um dado justo. Não tem uma, vamos dizer assim, uma predominância de uma das faces, né, está viciado. E a gente quer saber qual que é a probabilidade de obter o número 3. Bom, se o dado tem 6 faces, a gente está falando de um espaço amostral de 6, né? A probabilidade de obter o número 3 é
uma dessas possibilidades, então essa probabilidade é de 1/6. Vamos para o exemplo seguinte, exemplo 6. Qual que é a probabilidade de obter 3 vezes sucessivas cara jogando uma moeda para cima 3 vezes? De novo, uma moeda justa, sem preferência, tá? Para uma das faces, ou seja, moeda com as duas faces tendo probabilidades iguais. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é lançar mão de todo o espaço amostral, né? E isso nos faz pensar no conjunto partição. Então, se a gente lembrar da aula, acredito que são os comentários referentes ao PDF anterior, lá a gente falou de conjunto partição, né? Onde a gente tinha conjunto partição cara a cara, né? Que era uma condição. E aqui todas as outras possíveis. Então, o que a gente tem aqui são 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a única que atende o que a gente quer, né? 3 caras sucessivas, é essa primeira aqui. Ou seja, a gente só tem uma possibilidade em 8, então a probabilidade de 3 caras sucessivas é de 1/8. Aqui eu deixo uma questão que é uma questão, vamos dizer assim, pode-se entender até como um pouco filosófica, mas que justifica a necessidade da gente lançar mão da nossa ignorância no cálculo das probabilidades. Então, o que eu quero dizer com ignorância? A pergunta é: qual a probabilidade de encontrar vida em Netuno? Bom, qual que é o nosso espaço amostral? Porque, a princípio, nós temos uma ignorância a respeito de Netuno, né? A gente, vamos dizer assim, não esteve lá, nem nada. E até o momento, por exemplo, devem-se notar que algumas sondas foram mandadas para Marte para procurar água, procurar vida, mesmo que fosse algum tipo de vida rudimentar, simples. Então, sobre o ponto de vista das probabilidades, a gente tem duas possibilidades, né? Que pode haver vida ou pode não haver vida. E o que a gente quer encontrar é a condição de haver vida. Então, ao pé da letra, essa probabilidade é de meio. Aqui, deixa eu trocar por vírgula, já que no Brasil se usa vírgula. Apesar de internacionalmente se usar, pelo menos no meio científico, do inglês usar ponto. A gente pode discutir isso em outra hora também. Em Kepler 22b, a mesma coisa, né? Eu desconheço, então o que eu posso dizer é que pode haver, pode não haver, não existe um peso para isso, e por isso eu vou assumir que eu quero encontrar vida, tem duas possibilidades, então a probabilidade de ter vida lá, baseado na minha ignorância, é meio. E por que eu estou dando um exemplo que parece tão esdrúxulo como esse? Porque esse vai ser um exemplo importante para a gente entender o segundo postulado da física estatística, que é o postulado das iguais probabilidades a priori e que, na sua concepção, lançou mão da ignorância do avaliador em relação ao sistema. Assunto para próximas aulas, mas para a gente já ir deixando a nossa cabeça preparada. Bom, o que seria então uma definição alternativa? Então, vamos supor que eu queira calcular a probabilidade de um dado ou de uma moeda viciada, só que eu não sei quão viciada ela é. Quando eu digo moeda viciada ou dado viciado, é que ela tenha preferência por uma das faces. Bom,
Nesse caso, o que a gente pode fazer, a definição que está no livro do Casquilho, é usar o conceito de limite. Então, o que a gente faz nesse sistema? Aqui a gente não sabe qual que é a preferência nem nada disso. Então, o que a gente faz é lançar a moeda uma vez. E aí, isso aqui vai ser um evento em um. Então, perceba que se a gente lançar uma única vez, a gente não vai conseguir ter uma estimativa correta. Deixa eu dar alguns exemplos só aqui. Vou tentar usar a ferramenta de anotar aqui. Então, vamos supor que eu lancei o dado pela primeira vez e vamos usar cara e coroa. Deu cara. A única informação que eu posso ter a respeito do meu sistema, primeiro, vamos supor que eu não sei se é um dado, se é uma moeda, se é... A única informação que eu tenho no sistema é que existe esse evento. E quando eu lanço uma vez, isso está me dando uma probabilidade de 100%. Aí eu lanço pela segunda vez e vamos supor que dá cara de novo. Significa que, de novo, eu tenho cara, mas a única coisa que eu posso dizer é que existe 100% de chance. Se eu pegar e lançar por uma terceira vez e der coroa, isso significa o quê? Agora eu sei que existem duas possibilidades, né? A possibilidade cara e a possibilidade coroa. Todavia, coroa aconteceu duas vezes, então ela deve ter a probabilidade de 2/3, enquanto coroa deve ter a possibilidade de 1/3. Ou seja, se eu for repetindo esse processo por um número muito grande de vezes, e por isso que está colocado aqui, né, esse conceito de limite para o número de ocorrências tendendo ao infinito, eu vou acabar tendo uma convergência, né, dessas probabilidades, a fim de que eu consiga estipular qual que é a probabilidade de ocorrência de cada evento. Então, eu entendo que esse sistema ele é um sistema que me dá duas vantagens, né? Ele me fala de um sistema que pode estar viciado, né? Ou seja, que pode ter uma preferência e que ainda eu desconheça o meu número, ou seja, o que eu desconheça o meu espaço amostral, porque eu vou varrendo o meu espaço amostral nos n tendendo a infinito vezes que eu vou registrando o evento desejado. Então, essa é uma forma muito utilizada, por exemplo, em física computacional, porque muitas vezes a gente não consegue fazer a enumeração completa de um sistema, né? E por conta disso, por não conseguir fazer uma enumeração completa, a gente precisa varrer esse espaço conformacional, né? Tentar fazer essa varredura desse espaço por meio de simulações computacionais. Bom, dando sequência, a gente também tem algumas outras regras que são aplicadas em probabilidade. A primeira, que eu falo que é uma regra, a gente conhece como regra de normalização. Essa regra de normalização diz que a soma de todas as probabilidades ela deve ser igual a 1, né? Por isso que ela é conhecida como regra de normalização. E assim, se eu tenho a probabilidade de um evento ocorrer, dada por P de 0, a probabilidade de um evento não ocorrer é 1 menos P de 0, ou seja, é a parte complementar, que a gente pode associar também com aquela definição de conjunto complementar lá do conteúdo de conjuntos. Se existem duas possibilidades, ou seja, dois valores possíveis, O1 e O2, que são independentes, ou seja, que um evento não influencia o outro, então essa probabilidade ela é dada
pela multiplicação das probabilidades individuais. Vou fazer um comentário rápido aqui. Então, por exemplo, se eu jogar dois dados, né, um dado com uma mão e outro dado com a outra, probabilidade de dar o número 1 no primeiro dado e o número 2 no segundo dado. É isso que eu estou tratando evento independente. O evento independente não tem relação com o outro. Claro que a gente pode ter condições de probabilidade condicional, que isso acho que vocês vão acabar vendo na disciplina de bioinformática, quando estiver, por exemplo, tratando teoria de Shannon, né, que é a teoria de informação, que é quanto você consegue extrair, dado um conjunto de dados, quanto que você consegue extrair de informação daquele sistema ou estimar baseado num conjunto de dados, informações que vão além daqueles dados. Ou seja, o que seria essa tal de condição não independente, né? Então, eu vou dar alguns exemplos bobos aqui, né? Qual que é a probabilidade, por exemplo, de um aluno que gosta de física gostar também de matemática? Essa é uma probabilidade muito mais alta do que eu entendo que um aluno de uma área de humanas, um jornalismo, tudo mais, gostar de matemática, por exemplo. É mais fácil um físico gostar de matemática do que um jornalista gostar de matemática. Eu não estou dizendo que é a situação, mas é o que existe uma dependência, né, com a matemática. A física está ligado com a matemática, porque a matemática é um elemento que quantifica, né, grandezas na física. Isso faz com que exista uma proximidade. Outra coisa poderia ser, olha, qual que é a probabilidade de chover e eu sair de guarda-chuva? Então, perceba que são coisas que não são eventos independentes, que são coisas que estão próximas. Seguindo, né? E uma das formas também é se o valor O pode ocorrer em duas ou mais formas distintas. Então, nesse caso, a probabilidade deve ser a soma individual de obter. Ou seja, é o que a gente chama de E. Vou destacar aqui com um retângulo, né? E, acontecer um evento e outro evento, que a gente usa a multiplicação, e a questão do ou. Ou, por exemplo, eu jogar um dado para cima e eu obter ou o número 1 ou o número 4, né, face, que representa o 4. Então, é a soma por ser uma situação ou a outra situação, que está apresentado aqui. Bom, vamos para mais alguns comentários finais aqui. Essas primeiras aulas são um pouquinho mais, essas primeiras discussões são um pouquinho mais longas, mas depois eu prometo que a gente consegue se limitar mais a algo em até 30 minutos, tá? Então, a definição aqui é de variável aleatória. Uma variável aleatória é uma função no espaço de probabilidade. Então, um exemplo aqui, se eu pegar um dado de 6 lados, eu posso ter uma variável aleatória dado pela minha função x de s, os próprios valores, s. Então, a minha variável aleatória receberia valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, x de 1 seria igual a 1, x de 2 seria igual a 2, tudo mais. Ou eu posso ter ainda, para esse mesmo dado de 6 lados, uma outra variável aleatória que eu poderia estar definindo como um z, onde ele recebe o valor 0, por exemplo, se for um número ímpar, ou 1 se for um número par. Então, claro que essa definição de variável aleatória vai depender da nossa necessidade em relação à modelagem do sistema a ser tratado.
Devido à importância, né, da variável, da definição de variável aleatória, ela vai ser repetida durante os próximos comentários por muitas vezes. E se alguém tiver dúvida, por favor, entre em contato se quiser discutir um pouco mais. Para alguns às vezes parece óbvio, para outros é um pouco mais complicado. Isso é um pouco difícil de medir sem vê-los nos olhos. Então eu conto com a colaboração de vocês. Outra coisa é o conceito de média, né, que muitos devem ter visto no curso de introdução, na disciplina de introdução à prática experimental, ou seja, ou pelo menos tendo calculado a média, né, da prova e tudo mais, que vai ser dado, né, a gente vai usar a representação de x com uma barra em cima, ou a gente ainda pode usar a representação, eu não coloquei aqui, tá aqui, de valor esperado, né, e, entre parênteses, de x, a matemática usa mais essa definição, ou uma definição que é bem comum na física, né, é de x entre o sinal de menor e maior. Isso aqui a gente também vai entender como média, e a média vai ser dado pelo somatório da minha variável aleatória, x, né, vezes a probabilidade. Ou seja, x vai assumir os valores x1, x2, x3 até xn, que tem probabilidades P1, P2 até Pn. Tá? Vale a pena lembrar que, apesar de ser conhecido como valor esperado, às vezes é difícil usar, eu não gosto muito desse termo, porque, por exemplo, se a gente aplicar isso para um dado, né, o dado, o espaço amostral é dado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente pode escolher como variável aleatória, né, x de s igual a s, e aí o valor esperado seria 1 vezes 1 sexto, mais 2 vezes 1 sexto, aqui lembra, nosso dado é um dado justo, e o valor esperado seria 3,5, mas não existe esse valor no dado. Ou seja, esse valor não, vamos dizer assim, fisicamente, né, mecanicamente, ele não é esperado. Ele não tem uma face com isso no dado. Mas o valor médio é dado por 3,5. Tá? Bom, vamos seguir. A variância, como vocês devem ter visto também na disciplina de introdução à prática experimental, ela nos informa quão longe a gente tem informação em relação à média. Ou seja, ele é o nosso valor x de i, né, menos o x médio ao quadrado vezes a probabilidade. E a gente ainda pode definir por essa expressão, né, variância é igual a x quadrado médio menos x médio ao quadrado, que também pode ser expresso aqui como está na equação 9, como somatório de xi ao quadrado p i menos a média de x ao quadrado. Aqui eu abri em azul. Gente, toda vez que eu usar azul ou alguma outra cor diferente é porque eu estou colocando continhas abertas, comentários que são comentários muito próprios, tá? Então isso era algo que eu deveria ter comentado antes. Então aqui, né, se a gente aplicar a própria definição de variância, né, que vai ser essa aqui, foi dado aqui em cima. Aqui a gente tem um quadrado nessa expressão, então a gente pode aplicar, né, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui alguns de vocês já vão poder verificar o coeficiente binomial, mas se não viu ainda não tem problema. Então isso vai acabar resultando em x quadrado, 2 vezes o primeiro, ou seja, menos 2x e x médio, mais x médio ao quadrado. E aí, quando a gente realiza as somas, né, aqui o comentário que vale é que x médio é um valor, então ele é um valor definido, então ele pode ser entendido como uma constante. Como ele pode ser entendido como uma constante, ele pode, pela propriedade de linearidade do operador somatório, ele pode vir aqui para fora do operador. E então o que a gente acaba tendo é que
nós temos x-médio, né, por definição, e x-médio vezes x-médio é x-médio ao quadrado. Então, a gente acaba tendo 2x-médio ao quadrado, né, menos 2x-médio ao quadrado, mais x-médio ao quadrado. Isso aqui vai resultar em menos x-médio ao quadrado, que é essa última expressão. E, por fim, lembrar que o desvio padrão ele tem o mesmo propósito da variância, só que ele é dado, como a gente deve ter visto lá em Introdução à Prática Experimental, de um modo um pouco mais linear. Então, ele é tratado como a raiz quadrada da variância, né? Ou pode ser obtido, como vocês viram lá, né? Usando função modular e desse tipo. E a gente usa muito o desvio padrão porque a gente muitas vezes não consegue pensar, na maioria das vezes, né? Apesar dos nossos sentidos, né, serem todos em outras escalas, né? A visão, a audição, tudo em escala logarítmica, racionalmente a gente pensa em escala linear. E assim fica mais fácil o nosso entendimento a respeito de quanto está variando em relação à média os valores que a gente está obtendo. Bom, eu fico por aqui então. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.